Muito bem, caro aluno, seguindo aqui com a parte 2 da nossa aula 8, sobre legislação específica para a CGU, tratando aqui do decreto 9.681/2019. E agora nós iremos tratar sobre o artigo 13, sobre as competências da Corregedoria Geral da União. A última aula nós vimos acerca das competências da ouvidoria, e agora nós iremos tratar sobre a Corregedoria Geral da União. Então, o artigo 13, aliás, inciso 1º, vai tratar sobre exercer as competências de órgão central. Mais uma vez, aquele inciso que se repete, você vai vendo aí que eu sempre repito ele, porque ele se repete em todas as competências. Então, uma competência geral que cabe a todos os órgãos, então a gente não precisa comentar ele, certo? Então, vamos seguir para o segundo, que é fiscalizar a efetividade da aplicação das leis de responsabilização administrativa, certo? De servidores, empregados públicos e entes privados. Então, veja bem, esse inciso aqui que você tem que gravar é em relação à fiscalização da efetividade das leis, certo? Da efetividade da aplicação dessas leis em relação ao tema de responsabilização. Então, tudo que se relacionar à responsabilização de entes administrativos, entes servidores, empregados públicos, e entes privados, de forma que esteja relacionada à administração pública, vai ser competência da Corregedoria de observar, nesse caso aqui, se está sendo aplicada as leis de responsabilização administrativa. Então nós temos aí, por exemplo, como a lei de improbidade administrativa, a lei anticorrupção, as normas que são relacionadas ali aos serviços públicos, à prestação de serviços públicos, as práticas de boa governança, as boas práticas de governança e também as sanções aplicadas no caso de licitação e contrato, dentre várias outras normas aí que estão relacionadas ao direito administrativo, certo? Então, essa é uma das competências da Corregedoria Geral da União. O inciso 3º vai tratar de fomentar a implementação e o desenvolvimento da atividade correcional no âmbito do Poder Executivo Federal. Então, nesse caso, vai tratar de fomentar a implementação e o desenvolvimento da atividade correcional. Então, sempre ali criando mecanismos, sempre ali implementando, contribuindo para a atividade correcional no Poder Executivo Federal, certo? O inciso 4º vai tratar de propor ações de cooperação técnica. Então, toda vez que vê cooperação técnica, cooperação, articulação, ação integrada, ação conjunta, de forma conjunta, então sempre vai ser um trabalho que dá a ideia de união entre vários órgãos. Nesse caso aqui, os órgãos vão ser os entes federativos, demais entes federativos, que nesse caso vai ser a união junto com os estados membros e também, dependendo do contexto, com os municípios. Também, além desses entes federativos, veja que ele cita aqui a sociedade civil, que são a própria população, e empresas estatais, certo? Seguindo o inciso 5º, formular, coordenar, fomentar e apoiar a implementação de planos, programas e projetos voltados à atividade correcional, certo? Então, temos aqui 4 verbos, formular, coordenar, fomentar e apoiar, a implementação de planos, programas e projetos voltados à atividade correcional, Então, sempre está trabalhando aí, trazendo planos, programas e projetos relacionados à atividade correcional. Mais uma competência da Corregedoria. Inciso 6º agora, promover, coordenar e fomentar a realização de estudos e pesquisas. Então, o que você vai gravar aqui são estudos e pesquisas com vistas à produção e disseminação do conhecimento nas áreas disciplinar e de responsabilização administrativa de entes privados. Então, sempre ali
promover estudos, pesquisas que tragam certa contribuição, né, para essa área do conhecimento de responsabilização administrativa, né? E é claro que também promovendo ali a prevenção por meio desse estudo, né? Então é importantíssimo, né, essa competência dentro da corregedoria. O inciso 7º agora vai tratar de analisar as representações e as denúncias, né, apresentadas contra servidores, empregados públicos e entes privados. Veja que aqui analisar, né, não é receber, é analisar, né, é investigar, é apurar, né, observar, é analisar as denúncias, as representações e as denúncias contra servidores, empregados públicos e entes privados. Diferentemente da ouvidoria que nós vimos na aula passada, que recebia, né, uma das coisas que a ouvidoria recebia eram denúncias, né, recebia elogios também, outras coisas, mas uma das coisas era denúncias. Então, nesse caso, ele não recebe, né, ela analisa, né, essas representações e denúncias, certo? Seguindo aqui, inciso 8º, instruir procedimentos disciplinares e de responsabilização administrativa de entes privados, né, com recomendação de adoção das medidas ou sanções pertinentes. Então, é a corregedoria que vai instruir aí trazer orientações, recomendações acerca de determinado procedimento instaurado acerca de determinado servidor público, por exemplo, né, que esteja ali tratando de um procedimento disciplinar e também de uma responsabilização administrativa, certo? Então, esse é o inciso 8º. O inciso 9º vai tratar de determinar a instauração ou instaurar procedimentos disciplinares ou de responsabilização administrativa de entes privados. Veja que ele não só instrui o procedimento disciplinar, como ele determina, ela, a corregedoria, né, determina a instauração e também instaura, né? Então veja que ela não só determina, né, e aí a gente poderia abrir um leque aqui, mas eu não vou abrir porque pode ser, não convém ao caso, não é objeto da nossa aula, mas aí eu poderia abrir aqui quando não seria competência da corregedoria de instaurar determinado processo, né? Então, nesse caso aqui, ela determina, né, ou ela recomenda a instauração daquele determinado processo, né? Mas quando é competência dela, da corregedoria, ela mesma instaura determinado procedimento disciplinar, né? Só, peço perdão pela palavra processo, nesse caso aqui é diferente de procedimento disciplinar, certo? Então, não é processo, certo? Então, determina a instauração ou instaura o procedimento disciplinar ou de responsabilização administrativa. Aí um detalhe que eu deixei aqui em destaque, que é de ofício ou em razão de representações e denúncias. Então, vocês gravem isso aí, porque com certeza vai ser questão de prova, certo? De ofício ou em razão de representação de denúncia. Então, de ofício é quando a pessoa ela atua de forma de iniciativa própria, né? E por representação ou de representação é quando alguém entra com um requerimento naquele órgão dizendo: olha, eu observei, né, que fulano de tal está cometendo infração, está cometendo uma infração administrativa, que ele deveria ser instaurado um processo administrativo contra ele é servidor público de tal órgão e está praticando ato infracional, aliás, infração administrativa em razão da sua função, né? Então ali é um requerimento que a pessoa entra no órgão ali pedindo a instauração de um processo administrativo contra determinado servidor público, né? Quando não é assim, por requerimento, é de ofício. Então, veja que, nesse caso aqui, a corregedoria ela tem a competência de instaurar não só de ofício, como também por representação, certo? Então, existem as duas situações. Mais na frente, né, só explicando aqui, né, a expressão de ofício, que eu já falei, que é de iniciativa própria, ou a requerimento, ou por representação, certo?
Mas aí nós vemos que ela aparece duas vezes, né? A outra vez é no inciso 12 e destaque aqui para a palavrinha ou, né? Porque há situações em que se admite, né, ou admite-se as duas situações, como nós vimos na do inciso anterior, né? Que pode ser tanto de ofício como por representação. No caso do inciso 12, nós iremos ver, né, que vai ser apenas de ofício, né? Não traz aí a hipótese de por representação, né? Então, nesse caso aqui, ou a requerimento, né? Então, inciso 12, pulando aqui, a gente vai voltar, mas pulando já para explicar isso. Instaurar de ofício, ou seja, iniciativa própria, procedimento disciplinar nos casos de omissão das autoridades diversas daquelas previstas no inciso 11, certo? Então, nesse caso aqui, né, que é na hipótese de omissão do ministro de Estado ou de autoridade subordinada diretamente ao presidente da República, propor ao ministro de Estado, Controladoria Geral da União, que represente o presidente da República para apurar a responsabilidade. Então, isso aqui em situações diversas daquelas previstas aqui, ele também pode instaurar de ofício quando se tratar de omissão, né, de autoridade, certo, gente? Então, nesse caso aqui é de ofício, mas no caso do inciso anterior, nós vimos no inciso que eu passei aqui, né? O inciso anterior, que é o inciso de número 9, nós vimos que é de ofício ou em razão de representação. Muito bem. Agora, o inciso seguinte, né, que é o inciso 10, né, propor a avocação, né? Então, avocação e revisar. Então, temos aqui duas competências, que é avocar, que a gente já viu em outras situações, mas nesse caso aqui é uma avocação específica, não, avocar e revisar, né? Avocação, quando necessário, de procedimentos disciplinares ou de responsabilização administrativa de entes privados, conduzidos por órgão ou entidade do Poder Executivo Federal. Então, avocação e revisão. Então, ele pode tanto avocar, que é tomar para si um processo que está com o ente subordinado a ele, né? Como também ele pode revisar aquele procedimento disciplinar, certo? Então, esse é o inciso 10. O inciso 11, né? Nós já vimos o inciso 12 também, que foi falando da questão de ofício. Então, inciso 13. Inciso 13 é apurar a responsabilidade de agente público pelo descumprimento injustificado de recomendações do controle interno e das decisões do controle externo, né? Então, nesse caso aqui, é a corregedoria que vai apurar a responsabilidade, né, por descumprimento injustificado de recomendações. Então, isso acontece quando a corregedoria já tem ali recebido uma denúncia de um determinado servidor que está ali praticando, digamos assim, vamos usar uma situação mais amena, né, que não seja a própria prática de infração administrativa, mas como, por exemplo, quebra de decoro, né? Alguém que xinga, que falta com respeito, que chama palavras de baixo calão com outra pessoa, com outro funcionário, né? Digamos que seja um parlamentar, e ali a corregedoria, ela vai e dá uma recomendação para aquela pessoa parar, para aquela pessoa ter cuidado, né, com as palavras que ela utiliza no exercício das suas funções. Aí, nesse caso, né, ela descumpre, né, aquela recomendação. Então, quem vai apurar a responsabilidade por descumprir aquela recomendação vai ser a própria corregedoria, certo? Então, no inciso, agora seguindo o inciso de número 14, nós iremos ver realizar inspeções correcionais e visitas técnicas nos órgãos e nas entidades do Poder Executivo Federal. Então, tudo que for órgão, tudo que for entidade do Poder Executivo Federal, nesse caso aí, né, a corregedoria vai poder estar realizando tanto inspeções correcionais como visitas técnicas, certo? Inciso agora 15, né, verificar a regularidade dos procedimentos disciplinares e de responsabilização administrativa de entes privados instaurados no âmbito do Poder Executivo Federal. Então, verificar a regularidade
procedimento, e responsabilização administrativa, né, que são feitos às vezes pelo próprio órgão, né, e às vezes é feita de forma irregular, como por exemplo, desrespeitando, por exemplo, o princípio da ampla defesa, contraditório e ampla defesa, né, a pessoa não teve nem sequer oportunidade de se defender, né, foi demitido, foi, sei lá, teve alguma sanção disciplinar e não teve sequer a oportunidade de se defender, né? Então, nesse caso aqui, é a corregedoria que vai verificar a regularidade daquele procedimento disciplinar, certo? Seguindo aqui, nós vemos o inciso 16, que é propor a requisição de empregados e servidores públicos federais para a constituição de comissões de procedimentos disciplinares ou de responsabilização administrativa de ente privado. Então, quem é que vai requisitar ou propor a requisição de funcionários para formar comissões de responsabilização? É a Corregedoria Geral da União, certo? Então, aqui vai se concentrar em propor requisição para formar comissões de procedimento disciplinar ou de responsabilização, né? Quando ela vai ali requisitar pessoas para formar comissões que vão ali julgar pessoas, outros servidores que estejam ali sendo responsabilizados de forma administrativa, certo? Inciso 17, requisitar órgãos e entidades públicas e solicitar a pessoas naturais, jurídicas e direito privado documentos e informações, né? Então, grave aqui documentos e informações necessários à instrução de procedimentos em curso no Ministério, certo? Então, aqui não tenho que gravar, só apenas documentos e informações. Seguindo o inciso 18, requerer perícias, né, a órgãos e entidades da administração pública federal. Então, isso aqui se concentra, né, em situações em que é necessário um parecer técnico, algo técnico com a visão técnica de um profissional especializado, e nesse caso a corregedoria ela tem a competência de requerer perícia sobre determinado, por exemplo, determinado servidor que esteja sendo responsabilizado por uma infração administrativa e que, para comprovar se aquela pessoa praticou ou não aquela infração administrativa, é necessário ali uma perícia, né? Então o órgão tem competência para requerer essa perícia, ok? Seguindo o inciso 19, nós temos promover capacitações e orientar servidores e empregados públicos em matéria disciplinar e de responsabilização administrativa de entes privados e em outras atividades de correção. Então, você tem que gravar aqui capacitação e orientação de servidores e empregados públicos quando o tema for responsabilização administrativa. O inciso 20 vai tratar de gerir cadastro de empresas, entidades e pessoas naturais sancionadas e os demais relacionados a atividades correcional. Então, gerir cadastro de empresas, né, entidades e pessoas naturais. Então, gerir aqui é gerenciar, né, administrar determinado cadastro, né, de empresa, de entidade ou pessoa natural sancionada e demais relacionados à atividade correcional. Então, isso é também uma competência da corregedoria, certo? Agora, no inciso 21, né, promover as apurações das irregularidades identificadas por meio dos acordos de leniência celebrados pela Controladoria Geral da União. Quem compete, né, ou a quem compete observar, promover essas apurações de irregularidade, né, por meio de acordo de leniência, é a própria corregedoria, certo? Então, ela vai observar se, nesse caso, houve uma irregularidade na formação do acordo de leniência, certo? Que é ali trazido pela Lei 13.846, que é a lei de 2013, né? Que é a lei anticorrupção, né? Que trata sobre os acordos de leniência, né? E nesse caso aqui, né, a corregedoria vai observar se aquele acordo ele foi feito de forma regular. Então, seguindo, nós temos o inciso 22, que é apoiar, no âmbito de suas competências, as comissões de negociação de acordos de leniência. Então, nós temos aí que a corregedoria vai apoiar, né, quando se tratar de comissão
de negociação de acordo de leniência, certo? Acerca dos acordos de leniência, né, a próxima aula, aula 9, aula 10, nós iremos tratar especificamente desses acordos de leniência, tendo em vista que a CGU é o órgão competente, né, é o órgão competente para instaurar para realizar os procedimentos relativos ao acordo de leniência no âmbito federal, né? Então a gente vai ver mais na frente especificamente sobre isso. Então terminamos aí, né, o nosso artigo 13, tratando sobre as competências da Corregedoria Geral da União. E agora nós temos aquela tabelinha que é acerca das palavras-chave, né, sobre as competências da Corregedoria, né? Então nós temos aqui a efetividade da aplicação das leis, atividade correcional, ações de cooperação técnica, planos, programas e projetos, estudos e pesquisas, representações e denúncias, de ofício ou por representação. Então veja que a gente falou sobre isso, né? Avocação e revisão, descumprimento justificado de recomendações, inspeções correcionais e visitas técnicas, regularidade dos procedimentos disciplinares, requisição de empregados e, salvo engano, documentos, né? A continuação, né? Requisição de documentos e informações, né? Empregados servidores, requisição de documentos e informações, capacitação, perícias, cadastros, apuração de irregularidades e, por último, apoiar comissões de acordo de leniência, né? Então nós terminamos aí a nossa aula 8, e aí você vai lendo essas palavrinhas, né, as palavras-chave, e vai lembrando, né, daquilo que foi visto em todo o artigo 13 em relação às competências da Corregedoria Geral da União. Então, aguardo você agora na aula de número 9, né, continuando, né, chegando ao finalzinho da nossa lei, nosso decreto 9.681. Até lá.